Olá, povo lindo de Deus. Vocês estão gostando das aulinhas? Então vamos para mais uma. O tema, como eu prometi a vocês, é escatologia consumada. O que é escatologia? Os crentes conhecem muito essas palavras. São os acontecimentos dos últimos tempos. Os crentes falam muito isso, estamos nos últimos tempos, Jesus está voltando, o fim do mundo está próximo. Então, eles jogam esse assunto escatologia para um futuro incerto. Sendo que, quando nós nos aprofundamos na graça de Deus, nós entendemos que essa escatologia, todos esses acontecimentos, é passado. Já aconteceu no ano 70, e que todas as promessas que se referem a esse tema foram feitas para judeus. Era acerto de contas de Deus com aquele povo que Deus escolheu, que Deus preparou e enviou o Messias, e eles não o receberam, aquele povo que matou todos os profetas. Então, era juízo sobre eles. E nós não entendemos isso. E nós viemos, então, dando bastante estudos, bastante vídeos, e hoje nós estamos, então, com um estudo que tem como título Novo Céu e Nova Terra. Muito lindo, muito lindo. Novo Céu e Nova Terra. O crente anseia, por esse novo céu, por essa nova terra, só que ele se esquece de viver esse novo céu, essa nova terra. Fica só na expectativa. Então, vamos estudar. Capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 1, diz assim: E vi um novo céu, João que está escrevendo, o apóstolo João, aquele apóstolo que Jesus diz que ele ficaria vivo até que ele voltasse. E só ele estava vivo lá na ilha de Patmos, colocado lá por Nero. Tem um estudo sobre isso também, vocês vão gostar muito. João diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Queridos, nós precisamos estudar os textos respeitando algumas exigências. Vamos ver. Nós precisamos respeitar quem está escrevendo, quando está escrevendo, para quem ele está escrevendo, qual o costume, qual as tradições daquele povo, o que ele está escrevendo, por que está escrevendo. São algumas perguntas que nós precisamos aplicar a nós mesmos quando nós vamos estudar um texto bíblico. Então, sendo assim, fazendo isso, vem a clareza de entendimento. Mas se nós formos estudar um texto bíblico sem pensar nisso, querer trazer logo para a nossa cultura, fica complicado. A Jerusalém que desceu do céu é o reino de Cristo. Jesus diz: é chegado entre vós o reino de Deus. O reino de Cristo na terra é a nova Jerusalém para nós. Nós já estamos reinando com Cristo. Então vamos lá. Se tudo já contribui para o nosso bem, como o apóstolo Paulo disse, se nada nos separa do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, quando Paulo fala de principados, está falando das autoridades romanas ali, dos homens que perseguiam a igreja do Senhor Jesus, nem as potestades, quando Paulo fala de potestades, são as autoridades religiosas que estavam perseguindo a igreja. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa poderá nos separar do amor de Deus. Isto não é viver o reino de Deus? Se você não tomou posse, não é culpa de Deus, não é culpa de Jesus Cristo. Mas se você tomou posse, você já está na nova Jerusalém. Quando Cristo morreu naquela cruz, ele já me redimiu. Agora, quando eu morro, eu sou arrebatado com Cristo. Então, vamos lá. Disse João que ele viu um novo céu e uma nova terra. Bem, os crentes, como gostam de tudo literal, querem ver tudo de forma literal, já ficam pensando
num novo céu mesmo, que isso tudo vai se acabar, e numa nova terra, e que vem nova terra aí. Porque eles querem ver tudo de forma literal, tudo é matéria para o crente. Só que o novo céu e a nova terra quer dizer o novo pacto que Jesus, a nova aliança que Jesus trouxe para os seus. O templo precisava ser destruído para que o povo desfrutasse por completo desse novo pacto. Mas vejam que quando João diz, fala, deixa no passado, passaram. A velha terra já passou. Na cruz do Calvário, Jesus pôs fim à lei, meus irmãos. Olha o que diz em Romanos 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, essa lei se terminou ali na cruz de forma espiritual, mas juridicamente, fisicamente, para os judeus, essa lei ainda prevalecia. Por quê? Porque o templo ainda estava de pé. Então, porque o templo estava lá, os dois pactos ainda se cruzavam. A graça e a lei. Vocês vejam que os apóstolos, mesmo depois da cruz, Pedro ainda viveu muito na lei, o apóstolo Paulo chegou a praticar alguns atos da lei, porque os pactos estavam muito cruzados. O sacerdócio ainda estava no templo. As oblações continuavam. O que é oblações? São as purificações que os judeus usavam por água. Olha, tem um fato no Antigo Testamento que eu vou lembrar para vocês. Quando Eliseu diz para Naamã, para ele se banhar no Rio Jordão 7 vezes, não foi uma coisa da cabeça de Naamã, de Eliseu ali no momento. Não, era uma tradição judaica, que para a pessoa se sentir purificado, deveria se banhar. Que se vocês querem ver, a mulher menstruada, quando terminava esse período, era lei de que ela tinha que se banhar 7 vezes no rio. Olha o que Naamã teve que passar, hein? Pela mesma cerimônia que uma mulher, após sua menstruação, passaria. Eliseu não criou isso, uma fantasia da sua cabeça, no momento só para implicar com Naamã, como muita gente até fala, queria testar a humildade de Naamã. Não, ele usou uma tradição judaica. Para se purificar daquela lepra, teria que se banhar 7 vezes, era a tradição. Viu como vale a pena estudar as tradições? Outro fato que nós temos agora no Novo Testamento, quando Jesus vai a João e passa pelo batismo das águas, não é porque Jesus tinha pecado, como as igrejas fazem. No dia do batismo a pessoa se tornou nova criatura. Não, se torna nova criatura em Cristo. Jesus disse para João, importa que eu cumpra o quê? A lei. Era a cerimônia que o cordeiro, para ser oferecido no templo, teria que passar pela cerimônia do batismo, que quer dizer imersão nas águas. Então, o cordeiro, para ser oferecido, tinha que passar. Jesus não ia ser oferecido na cruz como o nosso cordeiro pascal? Então, ele passa por essa cerimônia da purificação, cumprindo toda a lei. Jesus, na cruz, cumpriu toda a lei. Isso acabou. Então, enquanto o sacerdócio estivesse no templo, enquanto o templo estivesse de pé, continuava isso. Foi preciso que o templo, então, viesse abaixo no ano 70, para que juridicamente, fisicamente, essa lei, então, terminasse. Não tinha mais templo para oferecer sacrifícios de cordeiro, sacrifícios pelos pecados. Não tinha lei mais para se entregar o dízimo. Não tinha lei mais para ter ordenanças, purificações através da cerimônia da oblação. Queridos, o povo tem uma tradição, o povo tem um costume. E Deus levantou uns na igreja para mestres para ensinar isso, querido. Para ensinar isso. A gente não é mestre, não é professor de graça. A gente tem que se aprofundar nas tradições do povo para se ensinar uma Bíblia que foi escrita para judeu e por judeu, meu querido. Não pode se estudar, ensinar uma Bíblia, senão não precisava Deus despertar alguém na igreja como mestre. Poderia qualquer um ensinar. Aliás, como é o que acontece, né? E por isso que se ensina tão errado. Todo mundo é pastor,
Todo mundo recebe o título de pastor e diz, eu sou pastor. Não, a Bíblia diz que Deus levantou uns na igreja para pastores e mestres. Na igreja dele, ele levanta pessoas com o dom de pastorear, pessoas com o dom do ensino. E lá vai dizer, aquele que ensina, que haja dedicação. O que é dedicação? Se aprofundar. Primeiro aprender e aprender muito, para depois ensinar. Isso é dedicação. Mas vamos lá. Olha o que Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 8, vai dizer. Sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Se isso agradasse ao Senhor, não precisava a lei terminar, ter tido um fim. Mas isso não agradou ao Senhor porque a lei era má? Não. Mas a lei se tornou enferma por causa da carne, que é o homem. Tudo que o homem faz pela carne, irmãos. Eu jejuei tantas vezes para alcançar isso. Pronto, se tornou enfermo. Entrou o orgulho, entrou o eu. Já se tornou enfermo esse jejum. Por isso que tudo isso é da lei. Olha só, acabando tudo isso, o novo céu e a nova terra reinariam. João disse que ele viu isso acontecer. Ele foi testemunha, o único apóstolo que ficou vivo lá, porque Jesus disse que ele ficaria. E ele viu isso acontecer e deixou registrado. Como afirmar isso, que a nova terra não é literal? Mas eu quero ver uma nova terra. Olha, porque essa terra não será destruída para vir uma nova terra. O sábio Salomão, inspirado, escreveu lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Aí as pessoas dizem, não, a terra acabou em água. A terra não acabou não, meus irmãos. Terra ali foi o período daquelas pessoas que estavam ali. A terra continuou. Quando Moisés pousou a arca ali, quando Deus pousou a arca com Moisés e a família, pousou na terra. Tinha terminado nada não. E assim, a palavra de Deus, que a terra permanece para sempre, vai se cumprindo. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Acaba ou não acaba? Não acaba. Sabe por quê? Lá no livro de Atos vai dizer que o céu é o seu trono, o trono de Deus, e a terra é o estrado de seus pés. E conosco, o que acontece? Conosco, cumprindo-se o dia da nossa carne aqui, a carne volta ao pó, o pó volta ao pó e o espírito é arrebatado. Volta a Deus, é a igreja do Senhor Jesus sendo arrebatada. E assim como ele é, nós seremos também. Quer mais? Quer mais? Outra nova Jerusalém? Então era necessário o novo céu e a nova terra para que a igreja do Senhor Jesus reinasse em vida. Apocalipse 22:1. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa para o seu marido. Que coisa linda, a igreja do Senhor Jesus é a esposa, não a noiva. Tem pessoas que usam aquela parábola das 10 virgens e ficam esperando que um dia vai se encontrar com o noivo que vai descer do céu. Aquilo tudo foi antes da cruz, querido, era lei. Todos os escritos antes da cruz era linguagem figurada, era lei. Hoje a igreja do Senhor Jesus não é mais noiva. Ela já se casou com o noivo, que é Jesus Cristo. João olhou, viu a velha Jerusalém sendo destruída, aquele pacto se rompendo, o templo indo abaixo. Foi queimada por Vespasiano e pelo seu filho Tito. João então vê a nova Jerusalém, a graça de Deus, que é a Jerusalém espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus, reinando em vida com ele aqui na terra. Olha como a nova Jerusalém é a graça e a velha Jerusalém é a lei, confirmando o que eu ensinei até aqui. Olha Gálatas 4, 22, 29, o que Paulo vai dizer. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre nasceu por promessa. O que se entende por alegoria? Paulo fala. Eu falei da alegoria da cidade, né?
uma sendo destruída, simbolizando o velho pacto, e a outra descendo do céu, simbolizando o novo pacto. E Paulo diz assim agora nas suas palavras: o que se entende por alegoria? Porque estes são os dois concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, aquela escrava de Abraão. Mas a Jerusalém que é de cima é a livre, a qual é mãe de todos nós. Olha, meus irmãos, se a alegoria pode ser usada aqui com duas mulheres, não pode ser usada lá no Apocalipse com duas cidades? Vamos abrir os olhos da fé para ler a palavra, meus queridos. Paulo usa a figura de Sara e Agar para alegorizar as duas alianças. Duas mulheres são alegoria para as duas alianças. Duas cidades também no Apocalipse, ainda mais que Apocalipse é linguagem apocalíptica, linguagem de guerra, de tempo de guerra, linguagem de figura. Então, se pode aqui com Paulo, pode com João também, não é? Nós somos filhos da livre, da Nova Jerusalém. João viu essa santa cidade descendo do céu, a graça dele descendo e agora vivendo através da sua igreja aqui na terra. Olha 2 Coríntios 6,16, o que vai dizer. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Olha a alegoria. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus está andando conosco. Deus está morando em nós. É difícil entender isso, que nós somos a Nova Jerusalém? É difícil agora? Ao dizer que Cristo vai descer do céu, os pregadores sempre usam aquele texto em que o anjo aparece e diz assim para os discípulos: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que desceu, que subiu, vai descer também. Então, quando eu falo isso, eles dizem: ah, não, nós temos que esperar, assim como os discípulos esperaram Jesus descer. Mas aí eu pergunto para ele: olha, o anjo, ao falar isso, falou varões galileus. Algum de vocês são galileus? Aqueles galileus viram Jesus descer no ano 70, assim como ele subiu. Ele veio em forma de juízo, usando Vespasiano e usando Tito, para fazer o juízo que ele queria aplicar sobre aquela cidade. Então, ele veio em forma de juízo sobre aquela cidade. Então, isto é entender a Bíblia no seu contexto, entender a Bíblia como ela é, deixando de fora os nossos achismos e nos aprofundando no texto para entender a palavra de Deus. Assim como Jesus subiu, ele voltou no ano 70 e agora nós é que seremos arrebatados. Queridos, isso é olhar a Bíblia pelos olhos da graça. Viva na graça, meu irmão. Graça sobre graça. E que Deus te abençoe.